time, tudo bem com vocês? Iniciando o 6º episódio do Fala Time Cast, o nosso podcast aqui da Chelsea Sports. E hoje, com a ilustre presença, seja bem-vindo, Gão. Time, o cara que correu 42 quilômetros por 366 dias. E eu vou contar pra você como que eu fiquei sabendo desse feito que você estava fazendo. Time, se liga. Já veio aqui no podcast Marcel Agari, mandou uma mensagem pra mim. Gui, você tá sabendo de um cara que tá correndo todos os dias uma maratona? Eu falei, não. Aí ele falou, se liga nisso daqui, mandou. E eu vi aquilo, eu acho que como todo mundo pensava na época, eu falei assim, quem é esse louco? Né? O que ele tá fazendo, o que ele tá querendo mostrar? E os dias foram passando, os meses foram passando, e o dia que a gente está gravando esse podcast, é o dia de aniversário, que está completando um ano que o Gão começou, que o Gão terminou as 365 maratonas. Então, uma salva de palmas para ele. Hugo Farias, obrigado. Projeto Propósito. O Gão, um orgulho danado ter você aqui, mano. Para mim é uma satisfação, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar junto com a Chelsea. Eu tenho participado das provas que vocês fazem, são provas espetaculares, e hoje para mim é um prazer estar conversando contigo e com o teu público aqui. Ah, garoto. Time, lembrando, nosso podcast tem um patrocínio do Supermercado Pague Menos, obrigado Supermercado Pague Menos, da Care Club Piracicaba, da loja Run4, e da Jack Lins. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast aconteça. E também a todo o time que está aqui comigo, Mick, Mari, o time da Finofly, obrigado. Sem vocês, a gente não conseguiria estar gravando esse episódio, e na verdade todos os episódios que a gente está amando fazer isso aqui, Hugão. A gente está amando contar as histórias das pessoas. E hoje, né, completando o aniversário das 365 maratonas, que foram 366. Para quem não sabe, ele completou no dia 27 de agosto de 2023. E aí, foi aquela festa, eu lembro de ver pelas redes sociais, a gente estava com uma prova em Itu, no mesmo dia que rolou lá em Americana. E aí, no belo dia, na segunda-feira, ele me corre de novo, mais uma maratona. O que foi essa última, essa despedida? Por que rolou, Gão? Cara, foram dois motivos. Primeiro, para saber como é que minha cabeça ia reagir ao atingir as 365, se eu ia ter motivação, ia conseguir acordar no outro dia, na segunda-feira, para correr a 366. Eu confesso que eu deixei o número pronto desde antes de começar, porque eu fui motivado por um belga, né, que ele fez isso em 2010 para 2011, e ele fez 365. Eu falei, o cara fez 365, será que eu consigo fazer 366? E aí eu me preparei para fazer 366, mas o projeto era de 365 dias, porque o ano naturalmente tem 365 dias. Mas guardei ela lá no finalzinho para fazer as 366 e fui feliz, deu tudo certo. Mas alguém sabia que você ia fazer isso? Minha esposa sabia. Legal. E depois, quando foi se aproximando, aí eu fui contando para alguns amigos mais próximos. O Marcel também ficava me questionando, cara, o que você vai fazer no dia 365? Você vai dormir ou você vai correr outra? No 366, eu falei, vou dormir. Vai dormir. E aí, no dia 366, a gente foi lá e correu mais uma. Eu confesso que eu vou aproveitar que você está aqui hoje e... acho que muito inspirado no feito que você fez, eu com o Sérgio a gente lançou também espetacular o 366. Só que no nosso caso, time, a gente tem que correr o mínimo de 1 km por dia. O dele era o mínimo de 42 km, ponto 195 todos os dias. Hoje eu tô no dia 230. E... que você, assim, eu e mais 1.500 pessoas, a gente tá no dia 230 hoje que a gente tá gravando o episódio, tá? O que você pode falar pra gente não desistir? Você que já passou por isso. Sim. Eu acho que antes de mais nada, primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu achei sensacional, sério mesmo. Uma coisa é correr
uma maratona por dia. Você me perguntar o que você recomenda? Eu falo, não recomendo. Eu tinha um propósito por trás. Eu queria construir uma nova história. Nós vamos falar sobre isso. Então, virou o meu trabalho. Não tinha uma negociação. Eu tinha que ir lá simplesmente fazer. Agora, você pegar e montar um projeto para correr, para estimular as pessoas a correr pelo menos 1 quilômetro por dia, isso não tem nenhum mal. Isso aí vai fazer um bem enorme para a pessoa, porque não é só sobre correr, sobre fazer atividade física. Você vai desenvolver outras características no teu dia a dia, como disciplina, como rotina, como senso de propósito, porque você não vai simplesmente acordar e correr. Qual que é o fundamento de fazer isso? Pô, você cuidar da tua saúde física, você vai cuidar da tua saúde mental também, porque você vai começar a desenvolver certos comportamentos, certas atitudes. Então, viver este 1 ano de pelo menos 1 quilômetro vai naturalmente transformar as pessoas em pessoas melhores. Elas certamente irão terminar muito melhores do que quando começaram. E a dica que eu dou é: confia no processo, continua firme, tenta concluir ou cumprir essa meta logo no início do dia. Acordou, vai lá e faz. Porque aí você já começa o teu dia com uma vitória. E isso tem um fator muito importante na tua cabeça. Você já começa o dia vencendo. Mentalmente, isso tem muita influência. E você não fica devendo isso para o final do dia, que aí você passou por todo aquele dia mega estressante, consumiu você, e aí de repente você fala, meu Deus, eu tenho que correr mais 1 quilômetro. Acaba virando um peso. Então, ajude-se, faça isso de manhã cedo, porque vai ter um peso totalmente diferente em você. Eu procuro fazer de manhã cedo por isso, porque eu já coleto vitórias. Sair da cama de manhã cedo já é difícil. Enfrentar esse clima de hoje, o dia que a gente está gravando, fez frio. 6 graus, acho que o dia mais frio do ano, também é difícil. E você ir lá e fazer pelo menos 1 quilômetro, cara, você já ganhou, você já teve 3 vitórias no dia. Você vai começar a ter o dia totalmente diferente. Então, a dica é essa. Comece já de manhã cedo praticando atividade física, você vai naturalmente alimentando a tua cabeça e você de pequenas vitórias, e isso vai ter um peso importantíssimo no desenvolvimento do teu dia. E o mais importante não é chegar no 365 ou concluir essa meta de fazer os 365 dias correndo. Cara, é você viver toda essa jornada, esse processo e a pessoa que você vai se transformar lá na frente. Você falando, Gão, eu arrepiei. Eu nunca... Nesses 230 dias correndo, eu nunca tinha olhado por essa ótica de colecionar vitórias. E realmente o meu dia é totalmente diferente. Quando eu acordo, já vou, faço meu 1km. Realmente meu dia é outro. E quando acaba aqui por compromisso, por viagem, por reunião, tem que ficar para o final do dia, a minha cabeça, e eu não sei se é a cabeça de toda a galera que está aí no desafio do 366, fica assim, nossa, eu não posso esquecer. Que horas que eu vou chegar? Aonde que eu vou correr? E às vezes quando tem uma viagem mais longa, assim, nossa, o que vai acontecer? Será que a turma vai querer sair para jantar? Putz, eu vou correr antes ou depois do jantar? Não... Vira um peso. Vira um peso. Realmente vira um peso. Então, assim, dica de ouro de Hugo Farias. Garanta já no começo do dia. Acorde. Colecione vitórias. Já faço. Puta, Omar, isso podia ser o slogan. Sergião, esse podia ser o slogan da última camiseta do Desafio 366 Corrida no Ar, né? Colecionando vitórias. Isso aí. Caceta. Ó, qual foi o momento mais emocionante durante essas 365 maratonas? Algo que realmente tocou seu coração. Qual que foi? Você lembra? Cara, foram muitos, mas houveram alguns especiais. Óbvio, o dia 1 é sempre uma incógnita. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa dar o primeiro passo. E é um momento de muita indecisão, né? Então eu fui feliz em estabelecer que eu começaria numa data, e ali no dia 1 tinha vários amigos, pessoas que queriam acompanhar. Foi um dia muito marcante. A final também, o último dia, foi
mais do que eu podia imaginar, né? A quantidade de pessoas que tinha ali, mais de 2.500 pessoas para correr, simplesmente para correr, junto com um maluco que decidiu correr 365 maratonas e estava ali, e ter a participação do setor público, o poder executivo, o poder legislativo estava lá na figura do prefeito, da Câmara, falando que ia botar para votação uma lei, Hugo Farias, de incentivo ao esporte, porque na visão deles eu levei o nome de Americana, porque eu corri em Americana, eu acabei levando o nome de Americana para o Brasil e para o mundo, então isso eu nunca imaginei que poderia um dia acontecer, fiquei muito feliz. A gente nunca sabe o impacto das nossas atitudes nas pessoas, né? E ali eu pude perceber que simplesmente pelo fato de correr todo santo dia, eu estava fazendo algo que era muito mais do que quilômetros percorridos, né? Levar certas mensagens. E um dia extremamente marcante, ou alguns dias, foi quando eu me lesionei na virilha, que eu tive que caminhar. Eu corria para mais ou menos 4 horas, 4 horas e 15 no início. Me sentia bem. E de repente eu sofri uma lesão na virilha, uma pubalgia, que me fez caminhar por 5 dias consecutivos. Então o tempo de maratona subiu para 10 horas, 9 horas. E eu não sabia o que podia acontecer, a equipe estava preocupada, queria cancelar o projeto, pedi um voto de confiança, falei, deixa eu caminhar, eu treinei caminhada. Se eu tiver que caminhar aqui 10 horas, paciência, é o meu trabalho. E aí foi assim. E esse momento foi muito marcante porque, mesmo caminhando, muitas pessoas vieram caminhar. Pessoas que eu não conheceria se eu estivesse correndo. Só pude conhecê-las porque eu estava caminhando. Então sim, isso foi muito marcante. Você sabe que a sua história, né, o seu feito reverbera, né? Uhum. E desafio 366 Corrida no Ar, enfim, tem muita coisa que acontece por conta de você ter decidido fazer isso. Uhum. Algumas semanas atrás, estava fazendo uma live com o Sérgio Rocha e com o nosso grande amigo Elbert, que vai estar aqui também com a gente. E na conversa com o Elbert lá, tava trocando, ele falou de um conselho seu. Uhum. Que você conversou com ele e deu o seguinte conselho, mais ou menos assim, não sei se eu lembro explicar certinho, mas eu queria que você contasse aqui pra gente também. Falou, Elbert, no começo, todo mundo vai duvidar. No meio, a turma vai te esquecer. E no final, todo mundo vai correr com você. Meu, ele falou aquilo pra mim e o que eu tô vivendo hoje no 366 eu nem posto. Eu tô fazendo o desafio, eu tô no desafio, mas eu nem posto. E eu sinto que tá todo mundo assim, tá todo mundo fazendo ali, quietinho no seu, né? E daí eu falei, nossa, eu acho que a hora que a gente estiver chegando ali em novembro, dezembro, meu, realmente isso vai se acender, porque a gente tá chegando próximo de conquistar o desafio que a gente se propôs lá no ano passado. Uhum. Fala mais sobre isso. Cara, primeiro o Elbert é uma grande inspiração. O que ele está fazendo, de decidir participar desse desafio é fantástico por causa das condições físicas dele. E o mais legal é que ele se desafiou a querer fazer isso. E é mais uma pessoa que eu acredito, né? Pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Então, ele passou por todo o processo de câncer, amputou uma perna. O primeiro contato que eu tive com ele foi com um evento do Pernas da Alegria lá em Americana. Foi quando eu o conheci, eu tive o prazer e a felicidade de empurrar o carrinho dele. Foi ali que eu conheci a história dele. Foi bem próximo do período que ele teve que amputar a perna. Aquela história me mexeu comigo, né? Ali eu já conversei com ele algumas coisas. E quando ele decidiu entrar nesse desafio, eu fiquei feliz, eu apoiei, porque não era só pela questão física, mas por ajudá-lo também na questão mental e todas as mensagens que ele conseguiria passar através do feito dele. Falei, cara, segue firme, vai ser difícil, é difícil, nada na nossa vida é fácil, então continua aí, no início as pessoas vão se sensibilizar, vão querer estar próximo a você, alguns podem acabar querendo se aproveitar dessa imagem, mas toca o barco, segue firme, lá na metade, muita gente que estava contigo no início
vai continuar acompanhando de forma silenciosa, mas saiba que muita gente vai torcer por você. Pode ser que no dia a dia ali você esteja sozinho, mas muita gente nos bastidores vai estar torcendo por você. E quando você chegar próximo do final, você vai ver a multidão que você vai arrastar. Então continua firme, porque a história dele é muito bonita. Eu falei, você pode construir uma nova história após isso. Você pode virar palestrante também, você pode escrever o teu livro, você pode impactar ainda mais a vida das pessoas. Porque a vida é sobre isso, né? O legado é o que você deixa na vida das pessoas, o que você faz que reverbera. Então, ele é um grande herói, torço muito pela jornada dele. Fico feliz de ver uma atitude que vocês tiveram que está proporcionando muita gente a querer sair da zona de conforto e se transformar. Isso é importante. Legal. Você tocou no livro? Timé, tô com o livro aqui do Gão, Projeto Propósito, Projeto Propósito, Nunca é Tarde para Escrever uma Nova História. Hugo Farias, 365 maratonas em 365 dias. Hugão, fala mais sobre o livro. Cara... Nossa, time, o meu tem uma dedicatória aqui dentro. Cara, eu fiquei muito feliz com esse livro. Eu não escrevi sozinho, né? Eu tive a ajuda da escritora Priscila Nunes. Mas cada palavra que tem aí no meu diário são palavras minhas que eu escrevi. O livro está dividido em 3 blocos, né? Cada capítulo. A gente estruturou ele em semanas, porque o ano tem 52 semanas e 2 dias, então virou 53 capítulos. Cada capítulo traz a história de 7 maratonas. E cada capítulo é dividido em um infográfico, que traz as informações técnicas, né, de hora, de tempo, clima, tudo que aconteceu em cada maratona, em cada semana. O bloco 2 de cada capítulo traz um depoimento meu, um diário, né, o que foi acontecendo ao longo daquela semana. Eu registrava cada pessoa que corria comigo. Todo dia em casa eu chegava e eu registrava todas as informações. Eu comecei tal hora, terminei tal hora, fiz tal pausa, a pessoa tal correu comigo tantos quilômetros, depois o ciclano no quilômetro tal. Tudo isso eu escrevia em casa, depois numa planilha, essa planilha foi crescendo. Então eu tinha tudo. Depois de um determinado tempo, eu comecei a registrar depois o que acontecia não só nas maratonas, mas ao longo do dia inteiro. Hoje eu me sentia assim, assim, assado, hoje eu acordei menos motivado, hoje eu acordei com tantas dores, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. E aí eu fui registrando tudo isso porque eu tinha a intenção de, num futuro, escrever um livro e eu achava que isso poderia ajudar. E ajudou. Então ajudou eu fazer todo esse diário. E o bloco 3 tem vários depoimentos de pessoas que participaram do projeto, a visão deles de dentro do projeto. Então tem a visão dos profissionais, a visão dos amigos, dos familiares, da minha esposa, dos meus filhos. Então ali é uma visão 360 graus, né? Que não conta só a minha visão como um atleta ali ou na construção da minha nova história, mas conta a visão, a família falando como é que foi para eles viver isso, os amigos, como é que foi para viver aquilo, como é que aquela história na cabeça deles que começou com uma grande maluquice, um louco que não passaria nem da primeira semana, de repente a movimentação que foi acontecendo e eles mesmos mudando de opinião no meio do caminho e falando assim, puta, chegou no 100, agora vai. Não é possível. E aí, então é um livro recheado de informações, não é só sobre corrida. Quem lê o livro vai se surpreender. Apesar de eu ter utilizado a maratona como um veículo para empreender na minha vida, o livro conta mais do que quilômetros, ele conta sobre a experiência de vida mesmo. E onde que quem está escutando em casa ou quem está assistindo no YouTube encontra o livro, consegue comprar o livro? Hoje o livro está disponível na minha loja virtual, que através do meu site você chega lá, né, hugofarias.com.br, e aí vai para o Propósito Store. Tem também na Amazon, quem pesquisar lá na Amazon consegue encontrar tanto o livro físico quanto o livro digital no Kindle. Hoje está nessas duas formas. Eu tenho levado muito nas minhas palestras, né? Eu tenho feito palestras aí em várias cidades, fazendo uma turnê justamente para levar essa mensagem. E venho aqui para Piracicaba, acho que em setembro ou outubro, para fazer uma palestra aqui também. Que legal, Gão. Ó, em primeira mão, em setembro ou em outubro teremos a palestra do Hugo, você vai avisar a gente que a gente vai divulgar, com certeza, hein? E ó, eu acompanho você no Instagram, não só a turnê de cidades, né? Você tá sempre dentro de empresas, que eu acho que a história que você tem, a história que você conta,
É pra galera de empresa, a turma que levanta de manhã e, o cara não tem motivação, ou começa uma coisa e não termina, enfim, deve ter N situações. Como é que faz pra uma empresa, ou pra uma cidade, ou pra um evento te chamar pra palestrar? Hoje o canal tem sido minhas redes sociais. Então eu tenho uma equipe também que cuida disso, faz a gestão de palestras para mim. Como eu venho do mundo corporativo, trabalhei mais de 22 anos em empresa privada, eu naturalmente nas minhas funções eu conversava com o C-Level, com o presidente, com o vice-presidente, com diretorias, comecei de baixo também com a equipe técnica. Então eu acreditava que eu conseguiria conectar essa minha jornada do esporte com o mundo corporativo, porque a nossa vida é uma maratona, né? Aliás, por que a gente corre atrás do quê? Né? Por que a gente acorda todo santo dia? Não sei se as pessoas costumam se fazer essas perguntas, mas eu me fiz essas perguntas antes de embarcar nesse projeto. Por que você acorda todo santo dia? Por que você faz o que você faz? Qual que é a tua motivação? Que legado você quer construir? E ao perceber que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu iria entregar os mesmos resultados, eu decidi que eu queria construir uma nova história. Que eu queria impactar vidas. Eu queria mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e que nunca é tarde para escrever uma nova história. E aos 45 anos de idade, eu me tornei escritor, palestrante, mentor e empresário. Baseado numa história, quem me inspirou também nessa jornada foi o Amir Klink. Primeiro ser humano a cruzar o Atlântico Sul remando. Ele saiu da Namíbia e chegou em Salvador, na Bahia, em 1984. Já naquela época, esse cara mostrou que pessoas comuns eram capazes de fazer coisas incríveis. E ele usou a navegação como um veículo para empreender na própria vida. E eu decidi usar a maratona como um veículo para empreender na minha vida. Ao correr 42 km por dia, eu consegui desenvolver certas características que a gente também encontra, que a gente precisa no desenvolvimento da nossa vida. Disciplina, foco, resiliência, acreditar em si mesmo, ter coragem de dar o primeiro passo, independente do tamanho do teu sonho. Aliás, a gente precisa acreditar mais nos nossos sonhos. Se um maluco conseguiu sonhar de correr uma maratona por dia durante um ano, cara, você pode fazer qualquer coisa. Você tem a capacidade, a gente nasceu com as capacidades de conseguir realizar os nossos sonhos. Às vezes falta a gente se estruturar um pouco mais, planejar e ter coragem de dar o primeiro passo, independente do que digam. Eu tinha inúmeros medos. Tinha medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de me machucar, de me lesionar, medo de morrer. Assim como a gente tem esses medos em outras coisas que a gente faz na nossa vida. Mas é como a gente enfrenta os nossos medos, como que a gente identifica os riscos e decide seguir em frente com os riscos e com os medos calculados. O nosso trabalho aqui, né, é gerar conteúdo. A gente ama demais fazer isso, que a gente acaba provocando e trazendo as pessoas para a atividade física através do conteúdo. E a nossa cerejinha do bolo é a organização das provas, seja corrida ou seja triatlon. E é exatamente isso, assim. Se você pega uma pessoa que nunca correu e ela começa a correr, ela começa a treinar. E normalmente a pessoa fala assim: Gui, mas eu não consigo correr 100 metros. Mas eu não consigo. Eu falei: então caminha 100 metros. Vai vencendo um obstáculo de cada vez. E a corrida e a prova é isso, né? Você vai de quilômetro a quilômetro. E no nosso dia a dia, assim, um problema de cada vez. Você não vai chegar direto no quilômetro 5, você está numa prova de 5. Não. Você tem que passar por 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, aí chega no 5. E na vida é a mesma coisa. Então, essa sinergia que você colocou da maratona, com o dia a dia, com os problemas que a gente vai enfrentar. Todo mundo tem problema, todo dia vai surgir um problema novo e a gente tem que resolver eles, enfrentar eles, não dá para deixar para depois. E, o que você mostrou para todo mundo, eu acho que o que você comentou lá atrás, o último dia, o dia 365, aquele monte de gente, assim, que você... Eu chamo você de mito carinhosamente, né? Você mostrou para todo mundo, que qualquer sonho é possível, né? E o que você falou agora, só precisa se planejar, precisa estar disposto. Mais do que tudo, precisa pagar o preço.
Isso aí. Né? E aí que entra a minha próxima pergunta, assim, você, literalmente, você pagou o preço, né? O que você abdicou nesses 365 dias? Porque hoje é muito fácil falar, pô, que legal, o Gão escreveu um livro. Para quem não sabe, assim, pouquíssimas pessoas, a porcentagem é baixíssima no Brasil da quantidade de pessoas que fazem atividade física. E essa é a nossa luta, né, Mari? Diária, de trazer mais pessoas para atividade física. E assim, o mais legal, assim, quanto mais pessoas a gente traz para atividade física, mais dinheiro a gente ganha. Então, assim, essa sinergia que a gente quer. Pô, vamos trazer mais gente. Esse é o nosso propósito. Então, assim, começa já que uma porcentagem pequena das pessoas fazem atividade física. E uma porcentagem ainda mais pequena das pessoas são escritoras. E você pagou o preço por um ano, e uma porcentagem ainda menor tem a oportunidade ou tem a capacidade de ser um palestrante. Assim, você entrou em um nicho, mas muito, muito, muito específico da sociedade brasileira, mas pagou o preço por isso. Então hoje a turma vê você, meu, popstar, assim, quem já viu o Hugo chegando numa corrida de rua, meu, todo mundo quer tirar foto com ele e tal, e é bonito de ver. Quais foram os preços que o Hugo pagou nesse ano, meu, se dedicando? Legal. Bom, tudo é planejamento, tá? Assim como a gente planeja uma viagem, você vai lá, compra a passagem aérea, reserva o hotel, aí você faz isso com X meses de antecedência porque vai ser um pouco mais barato. Então, do mesmo jeito que a gente tem o hábito de planejar uma viagem, a gente precisa planejar a nossa carreira. A gente precisa planejar os próximos passos. Então eu desenhei isso, eu visualizava que eu queria virar um palestrante, que eu queria virar escritor, que eu queria virar mentor e que eu precisava virar empresário. Construir uma nova história. Só que eu não sabia como isso ia acontecer. Falei, eu vou usar a maratona como veículo para empreender na minha vida. Pô, mas correr uma maratona por dia durante um ano, que maluco. Por que você não vai e monta um pet shop? Por que você não vai e monta uma empresa de organização de eventos, como todo mundo faz? Aí eu falei, não sei. Me veio essa ideia na cabeça porque eu li um monte de livros e eu queria buscar algo grandioso e me veio essa ideia na cabeça e essa ideia começou a crescer. Eu também achava que era uma maluquice. Primeiro você acha que é maluco, né? Depois o mundo também acha que você é maluco. Só que quanto mais eu ia estruturando aquilo, eu percebia que existia um grande potencial. Sim, de embarcar no mundo de palestras, de escritor, que como você falou, é um nicho ainda que tem espaço para muita gente, mas também já tem muita gente participando, todos atletas, ex-atletas olímpicos, atletas de performance, eles naturalmente viram palestrantes, grandes empresários. Eu falei, bom, para entrar nesse mercado eu vou precisar fazer algo grandioso. E não é fácil. Acordar todo santo dia para correr os 42 quilômetros e entregar aquilo ali sem você saber se vai dar certo. Você só precisa acreditar. Eu paguei muitos preços, eu recebi muitas críticas. Críticas de pessoas de longe que não me conheciam, críticas de pessoas de perto também. Muitos amigos se afastaram, perdi amigos ou colegas, mas muitos outros apareceram também. Então assim, quando você planeja os seus passos e você identifica os seus medos e os seus riscos, você fica mais preparado para enfrentar a jornada. Então, gente que falava assim, o que esse cara está querendo fazer? Está querendo aparecer? Que não sei o quê? Uma hora a conta vai chegar. Então, assim, eu ouvia de tudo. Mas não tem problema, eu sabia que isso era natural, porque também medo, faz parte do processo de entendimento das coisas das pessoas. No início vem o medo. Eu falei, cara, segue. E faz. O dia que eu fui compartilhar isso com o meu sogro, ali eu errei. Em vez de eu conversar com um pai ou um avô, eu estava conversando como se eu estivesse conversando com qualquer outra pessoa, como se eu estivesse contando a mesma história, e era diferente. Naquele dia, eu errei. Então a nossa conversa não foi legal. A nossa conversa virou um bate-boca e depois a gente teve que se entender. E dali, aquilo ali me deu mais energia ainda, do tipo, putz, comprei muitas brigas para querer seguir em frente com o meu sonho. Eu tinha uma visualização, eu tinha uma visão, eu visualizava
que eu me tornaria um escritor, que eu me tornaria palestrante, que eu conseguiria palestrar em várias empresas, que um dia eu conseguiria palestrar para muita gente, que eu conseguiria impactar a vida das pessoas através da minha realização e que o meu sustento viria através disso e que eu conseguiria ter uma percepção de valor e de propósito através do meu ofício. Era isso que eu visualizava. Falei, pô, mas você vai ter que passar então, você vai ter que correr 15.600 quilômetros e depois você ainda vai ter que estudar para poder virar um palestrante melhor e tudo, porque a palestra que eu faço hoje é totalmente diferente da que eu fazia 5 meses atrás. Sim. Hoje ela está melhor, você vai aprendendo, né, ao longo da jornada. As provas que você organiza hoje são bem melhores das provas que vocês organizaram 3 anos atrás, 2 anos atrás, porque a gente vai evoluindo no processo. E eu confio nisso. Eu falo para as pessoas, confia no processo, se prepara. Todas as nossas decisões vão inevitavelmente levar a algumas abdicações, algumas renúncias, mas também alguns pontos positivos. Eu me afastei da minha família em viagens longas, não pude viajar com eles, eu conto isso no livro, mas me aproximei muito mais da minha família no dia a dia. Almoçava com meus filhos todos os dias, jantava com a minha esposa todos os dias. Fui muito mais participativo em casa e na vida deles, principalmente nesse momento que eles mais precisam de uma figura paterna, que é até os 12 anos de idade, ali 13 anos. Então, contra tudo e contra todos e todas as críticas, é importante você ter clareza do que você quer alcançar e estar seguro de que você vai passar por terreno hostil. Mas se você estiver convicto daquilo que você quer, cara, segue em frente. Enfrenta as críticas, enfrenta o medo. Não é fácil. Por isso eu tinha uma psicóloga na equipe, por isso eu tinha uma equipe multidisciplinar, porque eu acreditava que eu não conseguiria fazer sozinho. Nos momentos difíceis eu precisaria de uma equipe ali junto comigo e foi fundamental por isso, no momento da lesão, nas conversas que eu tinha que ter com a psicóloga, porque eu também tinha os meus medos, também tinha as minhas ansiedades ao longo da jornada, eu também tinha as minhas dúvidas. É normal. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente se questiona. E aí eu tinha que conversar com quem? Com a psicóloga, porque se eu fosse conversar com a minha esposa, eu ia gerar mais instabilidade na minha esposa, mais ansiedade nela, e isso ia ser prejudicial para quem? Para mim mesmo. Então, é importante se planejar, é importante se preparar, é importante ter uma equipe, é importante saber o que você quer. E tudo que você for fazer na sua vida que vai contra o senso comum, se prepara, porque vem chumbo grosso. E você tem que estar preparado para aguentar isso. Porque lá na frente, quando você atingir o resultado, todas aquelas pessoas que te criticaram de alguma forma vão te admirar. Pode ser que elas não digam isso, mas certamente você impactou de alguma forma. Que aula, time! Que aula que a gente está tendo aqui hoje. Só um gancho isso que você falou. A gente viveu isso na pele na pandemia. Quando a pandemia começou e a gente começou com as histórias de corrida virtual, a gente foi crucificado. Lembra, Mari? Lembra, Mickey? A gente foi crucificado. Nossa, a galera do Fica em Casa, a turma não entendia o que a gente estava fazendo e tal. Passou ali, né? A gente insistiu 2 meses, passou acho que 2 meses e meio, 3 meses. Aí a gente, de vilão, a gente virou o salvador, porque a gente estava continuando nosso trabalho de incentivar as pessoas a fazerem atividade física. Em todo lugar do Brasil, a gente explodiu, a gente mandava 250 caixas todos os dias daqui pro Brasil inteiro. E é exatamente isso que você falou. Tava indo contra o senso comum, a gente foi... O senso comum falando se isola, se isola, se isola, e você falando, não, vamos praticar, porque a galera vai pirar o cabeção, vai ficar tudo maluco. Põe para fazer atividade física, vai lá, faz. É duro você ir contra o senso comum quando você... É difícil você convencer as pessoas de algo que você acredita. Mas se você acredita fortemente que isso vai fazer bem, cara, não desiste. Segue. E você foi feliz e parabéns a Chelsea por ter insistido nisso. Não, nosso time, a gente segurou a onda, né? A gente pouco olhava os comentários nas redes sociais e, a gente acredita nisso. É a nossa missão, incentivar as pessoas a fazer atividade física, vamos, vai dar certo. Tinha pessoas fazendo e elogiando e feliz, galera correndo no quintal de casa, cada história que a gente viveu e a gente seguiu e no final, foi sensacional. Hugão, se você pudesse definir a sua jornada em uma frase,
qual seria? Nunca é tarde para escrever uma nova história. E realmente, assim, aqui no escritório, a gente tem a honra de trabalhar com faixas etárias, de todo tipo. Tem desde a pessoa nova, que é o primeiro emprego ou o segundo emprego, como pessoas que têm muita experiência. E a gente já viu passar pessoas aqui, com 20 e poucos anos, e para a pessoa já é o fim da linha, né? A pessoa já não... E aí você vem, né? Animal, nunca é tarde para escrever uma nova história. As pessoas precisam entender uma coisa. A vida é uma viagem de mais ou menos 75 anos. Eu falo isso nas minhas palestras também. Para uns mais, para outros menos. Tem uns que entram na hora extra ali e fica até os 95 e vai bem. E assim, 75 anos equivale a 900 meses, 27 mil dias, 650 mil horas, 29 milhões de minutos, 2,3 bilhões de segundos. A cada segundo que passa, a gente se aproxima do quê? Da morte. Eu completei 45 anos no último dia 1º de agosto. Ou seja, se eu chegar até os 75 anos de idade, eu já cumpri 60% da minha vida. Eu tenho 40% pela frente. Se eu chegar até os 75, continuar correndo desse jeito, não sei não, né? Vai passar. Você tá no time que vai ter uma lambuja aí. Então, assim, eu tenho mais 40% de vida. O que eu quero fazer nesses 40% de vida que ainda resta? Eu decidi que eu quero impactar e transformar vidas. Eu quero deixar um legado. Eu quero mostrar para as pessoas que, sim, todos temos capacidade de fazer coisas incríveis, qualquer que seja o desafio. A pessoa é obesa a vida inteira, não consegue perder peso. Cara, consegue. A pessoa é fumante a vida toda, quer parar de fumar. Você consegue. Não pratica atividade física, sou sedentário, tenho depressão. Cara, você consegue vencer isso aí. Um grande desafio pode ser algo que a pessoa não consegue superar há muito tempo. E eu te digo, é possível. Que história você quer fazer? Que história você quer construir? Você vencendo o teu desafio interno, certamente você vai inspirar muitas outras pessoas. Então é isso, começar a olhar para a vida como uma questão de tempo. Porque o tempo está acabando. E que história você quer construir no tempo que te resta? É sobre isso. Pegando o gancho, o que você diria para a pessoa que está ouvindo isso agora, está lá na sua casa, ou está correndo, está fazendo o seu treino, e ela ainda acha que o sonho dela é impossível? Cara, nada é impossível. Simplesmente se dedica, vai exigir muita disciplina, determinação e senso de propósito. Por que você faz isso? Por que você corre todo dia? Por que você quer atingir uma marca, um tempo específico? Você quer se superar. De repente você era obesa, você vira atleta e aí você consegue atingir os pódios, primeiro lugar e tudo. Cara, você vai escrever uma baita de uma história que vai inspirar outras pessoas. Que história você quer escrever? Que legado você quer construir? Começa a pensar nisso e isso vai te direcionar nas tuas decisões, nas tuas ações e vai fazer você acordar todo santo dia para entregar o teu melhor. É com disciplina, com determinação, com foco, com resiliência, não vai ser fácil. Mas acredita, nada é impossível. E às vezes o legado está dentro da sua casa, né? O que você está mostrando para sua família, para os seus filhos? Exato. A pessoa sedentária. Você não acredita, mas o que eu recebo de pergunta assim, Gui, como é que você faz para os seus filhos fazerem atividade física? Os meus filhos não, primeiro que eles não têm escolha. Treino para eles, eu falei, esse problema eles não vão ter. Eles vão saber que todo dia tem que treinar, todo dia tem que cuidar da saúde. Mas o único jeito que eu consigo mostrar isso para eles é eu e minha esposa sendo exemplo. Se a gente não for exemplo dentro de casa, de treinar todo dia, levantar e vai correr, ou vai fazer uma academia, ou vai fazer alguma outra atividade física, como que eles vão ter isso para a vida deles? Então assim, seja você o exemplo que você quer nos outros. Seja você o exemplo que você quer nos outros.
Nossa, essa dá uma camiseta, hein, Hugão? De corrida, hein? De corrida. Mickey, olhei pra você e lembrei que eu esqueci. E a Mari tá dando risada ali no fone. Sempre dá tempo. Time na tela. Pode rolar agora? Pode. Uma surpresa que o nosso time fez pro Gão. Time, para você que está assistindo, para você que está escutando, coloca aí no Instagram @HugoFarias365 e segue o Gão. E agora a gente vai fazer um quadro que para você que está escutando hoje, que a gente está no nosso 6º episódio, eu acredito que a turma já se acostumou, tá? Eu acredito que a turma já se acostumou. Rotina. Tá virando rotina, que é o momento corrida nossa, que a gente vai falar da Raizen 21K, que é a meia maratona de Piracicaba, que tem o patrocínio master do Supermercado São Vicente. Hugão, a gente vai fazer essa prova no dia 8 de dezembro. E estarei lá. Eu estarei lá, já temos a presença confirmada do Hugo. E a gente vai dar um desconto para quem está nos assistindo, quem está nos escutando agora, e você define a porcentagem de desconto para quem está escutando. Para quem está ouvindo nesse exato momento? Exato. Ou nos assistindo no YouTube. Olha, posso desafiar? Pode, manda. Já que a gente está falando de maratona, 42% aí. 42%, mas o bicho é foda. Mari, 42% de desconto. É para entrar e é para esgotar esses ingressos. Olha, não é todo dia que tem desconto desse nível. 42% de desconto. Mas quantas unidades a gente vai ter para meia de Pira? Vai. Gente, você sabe que a gente tem a Mari aqui no nosso estúdio acompanhando, e ela é o nosso freio de mão, que se depender do Mickey e eu... Vai, Ferrei você com desconto. Time, a Mari falou 10 pessoas, mas podia ser 42, hein, Mar? Que daí combina, né? Combina, aí, ó. Então, as 10 primeiras pessoas que usarem o cupom Hugo Farias 365, pode ser, Mickey? 366? 366? Vai, Hugo, você escolhe. 366. Hugo Farias 366, valendo. E até quem tá ouvindo, quem tá assistindo, quem tá escutando, é até o final desse episódio. E até o final desse episódio. O episódio acabou. Acabou o episódio, acabou o cupom. Então tá valendo, turma, tá rolando. E aí foi o nosso momento corrida. Voltando pra pauta. Turma, vocês não acreditam, foi 3 perguntas só. Foi 3 perguntas. Ó, teve algum dia que você quase desistiu? E o que fez, se teve, o que fez você continuar? Não teve um dia de quase desistência, mas houve o momento mais crítico, que foi o momento da lesão, que eu tive que caminhar maratona 143, momento mais crítico. Eu cheguei no quilômetro 35, com 3 horas e meia, estava sentindo muita dor, uma dor diferente da que eu estava acostumado a sentir. E aí eu decidi caminhar a partir dali. Faltava 7 quilômetros para chegar em casa. Eu levei mais 3 horas e meia para chegar em casa. Foram 7 horas nesse dia, me arrastando, chorando sozinho na Avenida Brasil, um choro de soluçar, aquele choro de desespero, sozinho. Ali eu pensei, putz, será que eu fiz o que fiz para chegar aqui e acabar desse jeito? Não é possível. Aí tive que me recompor, mandei mensagem no grupo da equipe, falei, pessoal, deu ruim, acontecendo isso, eu nunca senti essa dor, uma dor muito forte, não consegui nem andar, tô mancando, veja aí o que precisa ser feito, amanhã eu tenho que estar de volta correndo. Aí no dia seguinte eu estava de volta correndo. Aí passou 9 dias, eu lembro que eu fiz a maratona 149, foi o desafio do Guerreiro, que você organiza lá em Americana, prova tradicional. Eu lembro que você correu antes. Nesse dia eu fiz 2 vezes o desafio do Guerreiro, os 19K, eu comecei antes,
5 da manhã e fiz o reconhecimento do trajeto. E foi legal que o Hugo foi filmando esse dia e já tava fechado, tava todas as tudo coisas fechado, na rua e tal. Tava tudo certinho, falei, ó, baita organização. E aí cheguei faltando 15 minutos pra largada, larguei de novo com a galera. Foi um esforço maior que o normal aquele dia por causa da altimetria ali. E aí na segunda-feira, na maratona 150, quilômetro 6, pum, aconteceu de novo a mesma lesão. E aí foi a partir dali que eu tomei a decisão de caminhar. Por 5 dias consecutivos, e depois levou mais 20 dias para voltar a correr 100%. Então foi um momento mais crítico, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu me preparei para a caminhada, óbvio que quando você corre, você não quer caminhar. Mas eu fui forçado a caminhar. E eu decidi, já que eu treinei, vamos caminhar, paciência. Então, e o que me fez me manter firme foi a questão do propósito, de querer construir uma nova história, de impactar, inspirar pessoas. E viver essa história que viria após a conclusão desse projeto, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, cara, honrar aquilo que você fala. Eu assumi inúmeros compromissos, assumi compromisso com a pessoa que eu queria me tornar, assumi compromissos públicos, assumi compromisso com o INCOR, assumi compromisso com os profissionais. Não tinha volta. Então era só ir para frente, mesmo que fosse caminhando. Então era isso que me mantinha vivo ali, querendo acreditar nessa história, acordando todo santo dia, parecendo um Robocop, mancando, mas indo lá e falando assim, vou entregar a meta do dia. Quanto que é? 42 km, então vamos entregar. Você chegou a se preparar, né? Você comentou, não, pô, eu treinei caminhada. Treinei. Então você imaginava que, isso poderia acontecer e você se preparou para o pior. Os treinadores foram felizes em colocar isso na planilha de treino, por mais que eu não gostasse, mas eu tinha que caminhar 2 horas na fase de preparação. De manhã cedo caminhava 2 horas, lá à tarde caminhava 2 horas também, para eu saber, para minha cabeça saber o que era caminhar 4 horas por dia. Por mais que eu tivesse vontade de correr, eu tinha que respeitar ali e falar, vou caminhar. E eu caminhava. E esse dia chegou, felizmente eu sabia como é que era caminhar durante um longo período. Animal. Para quem tá escutando, o projeto do podcast é liderado pela Mari. E eu, o Mick, o Rica, o time da Finofly, a gente se une para fazer acontecer. E recentemente a gente recebeu uma reclamação do Michelotto. Pô, as minhas perguntas nunca entram, por que vocês não fazem minhas perguntas e tal? E agora a gente tem a pergunta do Mick, né? Que é aquela pergunta que a gente não queria fazer, mas a gente vai fazer porque a gente precisa dar um espaço para ele também, colocar as perguntas dele e tal. Manda aí, Michelotto. E hashtag coração, Mickey. E a pergunta do Mickey é, como que foi o processo para entrar no Guinness? Como que foi todo esse movimento e como que é o seu sentimento referente a isso? Legal. Bom, na fase de planejamento eu me questionei, será que isso aqui renderia um Guinness Book, já que eu vou correr 366... Deixa eu ver se existe um recorde de maratonas consecutivas. Fui no Google, recorde de maratonas consecutivas, Guinness. Aí veio o site do Guinness, eu comecei a procurar lá qual que era o recorde. Eu vi que era 59 maratonas consecutivas, de um italiano. Aí eu falei, acho que eu vou me registrar para isso aqui. Sem compromisso. Não sabia o que ia dar. Me registrei e aí recebi um e-mail do Guinness aceitando. Escrevi lá o que eu ia fazer, quando seria o período de tal a tal. E aí eles mandaram um guia de exigências, com as evidências que eles precisavam para certificar ou corroborar, validar o recorde. Então isso tinha antes, antes do primeiro dia. Antes do dia 1. Um mês antes do dia 1. Aí eu olhei lá e falei assim, acho que eu consigo reunir isso aqui. Foi aí que eu comecei a montar uma planilha, registrar tudo que acontecia, eles pediam um log de GPS calibrado, então eu corria com 2 relógios, porque já tinha acontecido em treinamento de um relógio acabar a bateria antes do término do treino. Eu falei, bom, não quero passar por essa experiência correndo uma maratona por dia. Chegando no quilômetro 30, acabou a bateria do relógio, né? Aí eu corri tudo de novo. Eu falei, não, então eu vou correr com 2 relógios. E aí eu fui registrando isso, aí foram aparecendo testemunhas, porque pedia relatório de testemunhas também, pediam fotos, vídeos. E aí eu falei, beleza, vou fazer o projeto, vou reunir todas as evidências, lá no final eu consolido tudo e mando para eles. E aí eu fiz isso, demorei 1 mês para reunir todas as evidências, subi tudo no site deles,
E paguei para eles analisarem mais rápido. Paguei, se não me engano, $800. Que eles poderiam analisar em 5 dias. Levou 8 meses para eles analisarem. 8 meses? Foi. E aí eu falei, tá bom, já tinha desencanado. E aí, de repente, 4 de junho, eu recebo um e-mail sem título, porque eu já sabia que os e-mails dele vêm tudo sem título. E aí lá estava escrito, o Guinness reconheceu todas as suas evidências, você se tornou recordista mundial de maratonas consecutivas no Guinness Book. Aí na hora que eu cliquei no link, entrei lá, já tinha meu nome aparecendo lá. Aí eu falei, putz, fiquei muito feliz. E pra você ter ideia, essa informação, para você ver o que a sociedade valoriza, né? A sociedade valoriza o recorde, valoriza essas coisas. Essa informação teve mais repercussão na mídia nacional e internacional do que a Maratona 365. Eu tenho uma assessoria de imprensa que faz todo o controle dessas coisas. Toda a clipagem. Repercutiu mais nacionalmente e internacionalmente o recorde do Guinness do que a Maratona 365 em si. O dia 365. Caceta. Ô, Mickey, sua pergunta não foi tão ruim, hein? Foi pergunta de fã. E óbvio, fiquei muito feliz, né? Não era o objetivo principal do projeto, foi uma consequência. Me preparei para cumprir, né, as exigências e fico feliz de alguma forma colocar o Brasil lá como um recordista mundial de maratonas consecutivas no mundo. Você sabe se tem alguém que quer quebrar? Com certeza tem. Tem alguém já correndo? Você sabe de alguma história? Acho que deve ter. Acho que lá no Sul acho que tem um rapaz, eu ouvi falar, alguém me mandou, tem um rapaz correndo. Mas no mundo já correram mais que 365, 366. Um espanhol correu 607 em 2012, depois do belga. Teve um britânico que depois que eu terminei ele continuou, correu acho que 400 e pouco, mas não registraram. Eu acabei decidindo registrar. Que bom, a gente fica feliz, Hugão. A pergunta agora, assim, a gente vive fazendo corrida, né? Até esse final de semana. E assim, sempre acontece alguma coisa que a gente fala assim, meu, como que pode isso, né? Vou contar um caos desse final de semana. Eu tava na chegada junto com a Mar. E as pessoas começam a chegar ali, a gente dá parabéns e a gente fica pedindo para as pessoas continuarem, né? Para não parar ali e embolar a chegada de todo mundo. Aí chegou uma moça, né? Eu falei, a senhora tem que continuar, né? Daí ela foi muito rápida. Ela falou assim, nossa, achei que tinha acabado. E pum, começou a correr de novo. Tentei gritar, ela não escutou. E ela foi embora, continuou correndo assim que nem doida. Qual que foi a coisa mais louca que aconteceu quando você corria? Você lembra de alguma coisa? Cara, teve vários momentos assim engraçados. Teve um cara que uma vez veio correr, se juntou, porque aí tinha uma turminha que naturalmente corria todo dia ali. O Paulo Brito correu mais de 190 dias comigo. Ele é uma história muito interessante. Nos conhecemos na Maratona 29. Aposentado do Senai, trabalhou 35 anos lá e começou a correr, acho que para ocupar a cabeça. Aí quando ele ficou sabendo que eu tava correndo uma maratona por dia, ele falou, vou colar nesse cara aqui. E ele corria uma meia maratona quase todos os dias. Meu Deus. Correu mais de 4.000 quilômetros aí junto comigo e a gente dava muita risada. E num dos dias que a gente estava correndo, apareceu um cara lá, para correr, posso correr com vocês? Ele todo eufórico assim, porque ele queria participar. Estamos correndo, de repente eu começo a ouvir um cara fungando no meu cangote aqui. Eu falei, opa, que conversa estranha é essa? Aí eu peguei, passei pro lado de lá, de repente, fungou de novo aqui no meu cangote. Aí eu falei, não, pausa pro café, vamos tomar um café. Aí paramos lá no Bike Hotel, tomamos um café, ele já tinha terminado o treino dele. Teve um outro dia também que a gente conheceu o cão chupando manga, um Golden lá no bairro Terra América, no trajeto que a gente sempre fazia. A gente sempre encontrava com ele. Num dia lá a gente cruzou a esquina, ele tava com a manga na boca. Era literalmente o cão chupando manga. Teve um dia que a gente empurrou um carro. Então assim, eu consumia 93 gramas de carboidrato por hora. Era uma bananinha, um gel, um sachê de mel e uma rapadura. Eu decidi...
Todos os dias, a cada hora, esse kit. Esse kit tinha 93 gramas de carbo. E por quê? Porque eram diferentes fontes de açúcar, que vira energia. Então, frutose, glicose, e o corpo absorve isso de forma diferente. Um mais rápido, outro mais lento, então eu tinha energia o tempo inteiro para ir até o final e não prejudicar o dia seguinte. Então, era essa energia que eu precisava. E nesse dia tinha um carro lá de uma moça que a gente conhecia e o carro não pegava, ela estava com problema, vamos empurrar. E estamos empurrando o carro, e tinha uma subidinha, e vamos empurrando o carro. E aí 50 metros, 100 metros, 200 metros, e o carro não pegava. Eu falei, pelo amor de Deus, que problema é esse desse carro? Eu já estava fazendo o cálculo das rapaduras a mais que eu ia ter que consumir. E de repente a gente descobriu que o carro estava sem gasolina. Meu Deus. Então, assim, foram inúmeros os momentos, esses são alguns, tiveram vários outros, mas são alguns causos aí que inclusive conto nas palestras também. Depois de correr 15 mil quilômetros em um ano, puta, essa pergunta é legal. Como que você define o sucesso? Cara, essa é uma pergunta muito importante, que pode ser que vire um livro depois também. Oh, que legal. Porque a definição de sucesso ela é muito relativa, né? Se você pegar a minha carreira antes de embarcar nessa jornada, eu considero que foi uma carreira bem sucedida. Eu fui bem sucedido profissionalmente. Comecei como estagiário, cheguei executivo de negócio. Tinha mais de 300 pessoas abaixo de mim, direto ou indiretamente. Eu liderava grandes negócios, grandes operações, cuidava de operações gigantescas. Gerdau, Honda, Mercedes, grandes clientes que participam da vida nossa do dia a dia, né? Então, isso era eu considerei bem sucedido. Aí, eu me decido embarcar numa jornada pessoal, de descoberta, de propósito, e consegui correr 15 mil quilômetros. É uma jornada bem sucedida? É uma jornada bem sucedida. Ganhei dinheiro com isso? Não, não ganhei dinheiro com isso. Tinha expectativa de monetizar isso sim ao longo do projeto, eu achava que por ser algo inédito, várias empresas gostariam de querer fazer parte disso. Ledo engano. Acabou sendo visto mais como um risco do que como oportunidade. Mas o mercado hoje conhece o Hugo, né? Sabe que o Hugo é capaz de fazer coisas grandiosas. E eu entendi que o meu retorno financeiro seria uma consequência daquilo que eu passaria a fazer após isso. Como escritor, como palestrante, como mentor, como empresário. Meu retorno financeiro viria daí. O Hugo ainda não atingiu o seu retorno financeiro que ele almeja. Mesmo assim, isso é falta de sucesso? Não, eu ainda estou nessa jornada. A definição de sucesso, cara, ela é muito relativa, depende muito de como cada um enxerga sucesso. Eu posso ser bem-sucedido em vários projetos. Poxa, você é um cara milionário, bilionário, mas a que custo? Não vê os filhos? Teus filhos não te amam, você não tem esposa, beleza, você é bem sucedido financeiramente e na vida. Então, o sucesso tem que ser olhado de uma forma mais ampla, né? Eu acho que ele é medido ao fim da nossa jornada, o que você fez ao longo dessa jornada. Eu continuo plantando, eu continuo fazendo aquilo que eu acredito, e eu acredito que sucesso é você chegar ao final da tua jornada e se orgulhar de tudo que você fez. De quem seus filhos se tornaram, da história que você construiu, do legado que você deixou nesse mundo, se você fez a diferença aqui mesmo, né? Quem foi o Guilherme Celso? Puta, um baita de um profissional, de uma pessoa que deixou a sua marca no mundo e que a vida dele vai se encerrar aos 75 anos, 80 ou 95, sei lá, mas que o nome dele vai repercutir durante centenas de anos. Sabe o que eu quero ser lembrado? Um baita de um pai. É isso. O Gão é isso que me move. Aí, ó. É isso que faz eu estar correndo todos os dias. É isso que faz eu estar num projeto também 90 dias sem açúcar. Que faz eu vir aqui trabalhar e estar com a galera, faz as coisas que a gente ama no dia a dia. É por eles. É isso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Então, o sucesso para você é isso. E eu acredito muito nisso aí também. Para mim, o que vale a pena no dia a dia é o seu exemplo dentro de casa. Isso aí.
Hugão, você comentou na trajetória, né, que as marcas acabaram olhando muito mais como um risco, mas no final, né, e hoje em dia, eu vejo que tem grandes marcas com você, né? Sim. Te apoiando, te patrocinando. Quem são essas marcas que estão com o Hugo? No final do projeto, e ao longo dele, tiveram várias marcas que se juntaram para patrocinar os eventos esportivos, que aí tem uma visibilidade maior, né? Fizemos 3 eventos esportivos, Maratona 100, 253 e a 365. Duas empresas em particular apostaram mais, né, no atleta, que foi o Colégio Limite, que começou um patrocínio comigo ao atleta, porque é muito difícil, né? O Brasil é definitivamente o país do futebol. Não falo só por minha jornada, mas pelo que eu vejo, né? A gente vê aí nas Olimpíadas baita atletas com muita dificuldade para conseguir passagem para ir para lá e representar o Brasil. Então, dos meus chapéus, que é o de empresário, eu pretendo, se eu puder e se eu conseguir, tentar ajudar a reverter um pouco isso, valorizar mais os outros esportes. A gente precisa disso, a gente perde muitos talentos. Eu estou utilizando a tua pergunta para falar um pouquinho sobre isso. A gente perde muitos talentos porque as pessoas precisam pagar suas contas e elas não sobrevivem do esporte, porque é muito difícil. A gente não precisa só de produto, precisa, cara, de um apoio financeiro, sim. E se a gente puder ter mais leis que incentivem o esporte, que incentive, por exemplo, as empresas a adotarem atletas, e isso tem um benefício fiscal X, cara, aí a gente vai virar uma potência no esporte, porque tem 2 coisas que eu acredito que mudam a sociedade: a educação e o esporte. E é isso que eu aposto nessa minha nova jornada, né? Como escritor, como palestrante, como mentor, do ponto de vista de educação. E como empresário, fazendo investimentos com o retorno que eu tiver dos meus produtos. E é isso que eu acredito. Então, fui feliz ter alguns patrocínios, sim, no final dessa jornada. O Supermercado São Vicente é um grande de um parceiro. Eu tenho uma enorme admiração por toda a família ali, por tudo que eles fazem. E eles estão junto, acreditaram nessa jornada, continuam acreditando, e eu devo a eles muito. Colégio Limite, vários outros parceiros que entraram com produtos também. E é isso, cara. A gente precisa mais de pessoas que façam a diferença na vida de pessoas. E são pessoas que comandam empresas. Acreditar mais no esporte, acreditar mais no desenvolvimento e apoiar mais atletas. É isso que eu peço, se eu puder ter uma voz aqui. Acredite mais, invistam mais em atletas, porque vai fazer uma baita de uma diferença. E eu acredito que empresa não é só o lucro. A gente vive a sociedade que a gente está porque a gente busca o lucro a qualquer custo, como objetivo final. O lucro teria que ser uma consequência. A gente construir um legado, devolver para o mundo aquilo que a gente já absorve dele, e o lucro vai ser uma consequência. Essa forma de empreendedorismo que eu acredito. Se eu vou ser bem sucedido ou não, só o tempo vai dizer, mas é nisso que eu quero apostar todas as minhas fichas. Sabe, time, a gente está gravando esse podcast em uma numa terça-feira, perdão, e nesse domingo que passou, o Antônio Marcos, que é um corredor aqui de Piracicaba, baita atleta, ele ganhou a maratona de Florianópolis e bateu o recorde da prova. A gente já gravou um podcast com ele, até quem está escutando ou nos assistindo, quiser assistir, ficou sensacional. Roda aqui para baixo, tá a história do Antônio Marcos com a gente. E a gente terminou de gravar com ele, Hugão, mas me deu um clique de que como que um atleta com o potencial que o Antônio Marcos tem, a rotina de treino dele é maluca, ele trabalha muito. Exato. E mesmo assim ele tem um resultado incrível. E aí me deu um negócio, eu falei com a Mari, falei com o Mickey, e falei, vamos montar um treinamento de posicionamento de marca, que é uma coisa que a gente entende muito aqui dentro, e de rede social, pro Antônio Marcos. Puta, a gente gosta muito dele, mas vamos fazer... Criamos esse treinamento para o Antônio Marcos e a gente abriu gratuitamente para outros. A gente vai encher a sala de reunião aqui da Chelsea Sports com atletas que têm desempenho, mas não conseguem viver da corrida de rua. Justamente para tentar mostrar um pouquinho, se eles se posicionarem um pouco melhor nas redes sociais, saberem usar a ferramenta, né?
ter um posicionamento de marca para que eles consigam trazer patrocinadores, trazer empresas para que eles tenham recursos financeiros advindo daquilo que eles fazem de melhor, que é o resultado na corrida de rua, para que eles possam se dedicar só a isso. Eles não precisam ter 2, 3 empregos para dar o melhor dele ali, possa representar a gente, fazer coisas incríveis no esporte. É bem essa linha que você falou. Se a gente tivesse mais empresas olhando, adotando atletas, aí aqui a gente é muito enviesado para a corrida de rua, que é um esporte que a gente ama e a gente desenvolve aqui no interior do estado de São Paulo, para o triatlon, enfim, mas tem diversas outras modalidades com excelentes atletas precisando de apoio financeiro. É isso. Para que consiga dedicar, igual você falou, era o meu trabalho, levantar todos os dias e entregar os 42 quilômetros. Era o meu trabalho. Esse era o seu trabalho. A gente precisa que esses atletas que já são bons, que tenham bons resultados, seja o trabalho deles. Não o hobby, não o que ele faz na hora que dá tempo, enfim. É um projeto nosso aqui. Eu não sei se quando sair esse podcast, a gente já vai ter entregue isso. A gente está estudando data, que é para o Antônio Marcos e a gente está abrindo para outros atletas. Então, assim, a gente está batendo a agenda do Antônio e aí a gente vai divulgar. A gente abriu as inscrições, a gente está recebendo o currículo da galera, a gente vai selecionar essas 15 pessoas para estar aqui com a gente disseminar um pouco do conhecimento que a gente tem e tentar mudar a realidade dessas pessoas. Muito bom. Hugão, essa mensagem que você colocou agora vai chegar, hein? E a nossa região, eu sinto que está mudando isso, né? Você deu o exemplo do supermercado São Vicente, tem a Suzano, tem outras empresas... Suzano é outro parceiro também, estamos juntos, está acreditando nessa história, foi bom você falar. São empresas que têm um propósito maior também, né? De ajudar as pessoas. E é isso, a gente precisa disso. O Antônio, cara, é um herói. É um herói. Porque fazer o que ele fez no domingo, lá em Floripa, com a rotina de trabalho que ele tem, e ganhar de atletas profissionais que se dedicam somente ao esporte, esse cara é um verdadeiro herói. Esse cara tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Sabe que aqui nas provas de Piracicaba, ele ganha, às vezes ele não consegue ficar para premiação. Ele tem que já ir direto para o trabalho. Então, às vezes ele vai pegar o troféu depois. É isso que a gente precisa mudar. Rapidamente. E assim, de novo, empresas da nossa região, a gente vê aqui dentro esse movimento em cima das nossas provas, de marcas. Aqui a gente tem um exemplo que inclusive patrocina o podcast Supermercado Pague Menos, Care Club, Run For, Jack Lins, que já estão olhando isso, assim, e eu acho que o lance é esse. A marca olhar assim, eu vou adotar um atleta, não é uma doação. Eu estou investindo na carreira de um profissional e que tem todas as chances de entregar bons resultados e levar e propagar a marca dela para outros lugares, gerar receita para a empresa. Então, é um negócio investir nos atletas. Então, assim, é o nosso trabalho, Gão. É como se fosse um funcionário. Só que em vez de você contratar um funcionário com um conhecimento X, você vai contratar alguém que vive a disciplina, o compromisso, comprometimento, dedicação, que só vai associar coisas positivas ao nome da tua marca. E por mais que essa pessoa não colete resultados positivos no início, não desista dele, porque no momento que ele começar as vitórias, é o teu nome, o nome da tua marca que vai estar lá na cabeça dele aparecendo para milhares de pessoas. A gente precisa disso, de mais confiança, de empresas que de fato adotem atletas e que olhem para eles como se fosse uma parte da empresa também, porque eles vão levar o nome da empresa lá para frente. A empresa associa o nome dela a coisas positivas quando se associa ao esporte. Sensacional. Baita ideia, Gão. Essa visão, da empresa, eu tenho um colaborador, esse cara recebe para treinar. Ele recebe para chegar lá no final de semana, representar o nome da nossa empresa e dar o melhor dele. Puta. Isso serve até de case dentro da empresa, né? Exatamente. Dele ir lá e fazer igual o seu trabalho, vai lá e passa uma mensagem pro time, estamos tendo uma semana ruim. Trouxemos agora aqui o nosso atleta para dar uma palestra, para mostrar para vocês aí o que é disciplina no dia a dia. Fim, né? Não estamos batendo meta, tá todo mundo tristinho. Vem aqui, Antônio Marcos, explica para eles que você passou lá em Florianópolis. Como é a tua rotina? Como que é a sua rotina? Que hora você acorda? Qual que é o seu pace? O que você tem que correr? É isso. Qual que é a sua alimentação é tão regrada a ponto de quê? Igual você comentou agora. Cara, se a gente tiver uma empresa adotando um atleta, cara, a gente já vai ter milhares de atletas com uma condição de vida melhor, representando
o nosso país representando a tua empresa. Essa mensagem vai chegar, Hugão? Ó, ficou legal, hein? Puta merda, eu nem sabia que a gente ia tocar nesse assunto. A gente ia falar só dos 365 Para você dias. ver que não é apenas sobre quilômetros percorridos. Exato. Hugão, essa pergunta é filosófica, hein? O que você diria hoje pro Hugo de 365 maratonas atrás? Você já pensou sobre isso? Já. Cara, acredita no teu potencial, por mais que duvidem, você é a única pessoa que jamais pode duvidar de você mesmo. Continua firme aí, suporta o processo, que vai dar certo. Se você pudesse... Nossa, a gente tá muito filosófico aqui. Se você pudesse levar apenas Hugão, um aprendizado de toda essa jornada, para disseminar para as pessoas, para falar, gente, é isso, fim. Esquece tudo que eu falei até agora nesse podcast, foca nisso. Qual seria? Propósito. A vida precisa de significado. Então tenha um propósito na sua vida e isso vai nortear as tuas decisões e as tuas ações. Saia do automático, né? Quando a gente está no automático, a gente sobrevive. Estabeleça um propósito na sua vida e você vai ver a mudança que vai acontecer no teu dia a dia. Por mais vidas com propósitos. Eu vou fazer vou pontuar. Eu amo conversar com gente sedentária. Eu amo, eu gosto, porque eu quero me enfiar na cabeça dela. E aí você falou de propósito agora, eu não uso esse termo, tá? Uhum. Mas eu uso o micropropósito. Uhum. E aí eu vendo o nosso produto, eu falo assim, se inscreve em uma prova. Eu falo assim, me dá uma chance. Se inscreve em uma única prova. Ah, mas o que vai mudar eu me inscrever numa prova? Eu falei, porque quando você se inscrever em uma prova, você vai assumir uma responsabilidade com você e você sabe que no dia X, naquela hora, naquela cidade, naquele lugar, você vai ter que enfrentar os seus primeiros 5 quilômetros. Uhum. E aí vai de você definir se você vai fazer sofrendo, se você vai fazer curtindo, se você vai terminar bem, se você vai terminar mal, e aí você treina para isso. Uhum. E aí é o que você falou, né? Às vezes, time, pega isso que o Hugo falou, e às vezes se você está se refletindo assim, qual que é o propósito da minha vida? Diminui. Faz um micro, né? Qual que é o propósito que eu quero para o próximo mês? E aqui a gente, dentro da Chelsea, a gente fala de saúde, fala de atividade física. Eu te desafio a escolher uma prova. Na verdade, assim, eu te desafio a estar no dia 8 de dezembro com a gente, na Ryzen 21K, na meia de Pira. O Hugo vai estar lá e a gente monta um pilotão do Hugo. Boa. Esse vai ser o seu micro propósito. Porque se você conseguir vencer esse desafio de ser sedentário ou de estar, né? Ninguém é ser. Você está sedentário. Se você conseguir vencer esse desafio de completar a sua primeira prova de 5K, é as pequenas vitórias. Com certeza. E para uma pessoa sedentária, 5K é uma baita de uma vitória. A gente vive isso aqui, né, Miki? Às vezes é pra gente, pra você que... Não, você sabe que não, mas às vezes tem o cara que corre há muito tempo e tal, ele fala, só 5 quilômetros. Não é só 5 quilômetros. Para quem tá sem fazer nada, para quem tá sentado no sofá e por inúmeros motivos, é depressão, é ansiedade, é um monte de coisa que não consegue levantar de manhã para treinar, nos dê uma chance. Vamos montar esse pelotão do Hugo Farias para as pessoas que vão correr pela primeira vez no dia 8 de dezembro na meia de Pira. Fechado? Vamos fazer? Demorou. Hugão. É isso, não são só 5 quilômetros. Para você correr os 5, você naturalmente treinou outros 50. Para correr uma maratona, 42 quilômetros de forma ininterrupta, você vai ter treinado outros 800, 900 ou 1.000 quilômetros. Então, é a jornada, é o processo. Então, e o compromisso, o que você falou, né, da pessoa ter o micro propósito, é o compromisso com ela mesma. O primeiro compromisso é com ela mesma. Se inscreve aí
assuma o compromisso com você e assuma o compromisso público. E vem junto que a gente vai correr lá nesse dia, no dia 8, lá na corrida da Raizen. Time, vamos para a última pergunta, que eu tô arrepiado aqui no que tá rolando com o Hugo, que tá sendo uma baita de uma aula para mim, tá, Hugão? Eu tô pegando vários insights, meu papelzinho tá todo rabiscado, até me perdi nas perguntas aqui. Quanto tempo deu, Miki? 1h14. A gente tá dentro da nossa meta, saímos um pouquinho. A gente quer manter sempre ali na 1 hora para durar um treinozinho. E agora a última pergunta para finalizar. Bora lá. O que foi mais difícil? O primeiro ou o último dia? E por quê? Mais difícil foi o resto da vida. Correr foi o mais fácil. O resto, o difícil é o resto, é a vida. É gerenciar o dia a dia com a família, as ansiedades que esse tipo de decisão acaba gerando em você e no teu ambiente, na esposa, no dia a dia, os filhos. Eu sou casado, pai de 2 crianças, então eu tenho as minhas responsabilidades como pai, como marido no dia a dia, eu tenho os familiares. Conviver com críticas, com a indefinição, com dúvida, com tudo. Então, o mais difícil, cara, é você enfrentar o resto. O dia 1 foi um dia com um misto de emoções e com dúvida. E aí, onde essa jornada vai me levar? E o último dia também foi um dia de muitas emoções e principalmente de gratidão por ter chegado até ali. Agora, o mais difícil é o resto. É o dia a dia, é a vida. Que você tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida, onde isso vai me levar? Continuo acreditando, não continuo? E as dúvidas, as pauladas, as porradas que você vai tomando. E é isso, sustentar o teu sonho é o mais difícil. Então, acredite, por mais que seja difícil, vale a pena todo o sacrifício. Time, aqui a gente está falando de um desafio que foi correr, mas isso pode ser levado para uma transição de carreira. Sim. Pode ser levado para um novo emprego, pode ser levado para inúmeras coisas que a gente tem no nosso dia a dia. O seu exemplo, né, Hugão? Uhum. Tudo isso que você conta, tudo isso, essas verdades que você viveu durante todo esse ano e que agora está tendo essa oportunidade de ensinar. Sim. E mostrar para as pessoas que é possível. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Eu estou muito feliz de ter você topado. A agenda do Hugão, para quem não sabe, é concorridíssima. Ele está sempre viajando, ele está sempre em palestra, está sempre em eventos. E assim, fico muito feliz por você. Obrigado. Continue levando a nossa mensagem da atividade física, da corrida, do propósito, para os 4 cantos do Brasil e para o mundo. As pessoas merecem e precisam saber disso. Levaremos. Você encontra o Hugão na rede social, @HugoFarias365. Onde mais, Hugão? No site, né? Tem no site, principalmente nas redes sociais, principalmente no Instagram, Hugo Farias 365. Você consegue acompanhar lá um pouco da minha jornada. Através do meu livro, você tem contato aí com toda essa história que a gente contou um pouquinho aqui, né? Mas que tem muito mais informação, muito mais detalhes no livro. E novos desafios aí pela frente já vão aparecer. Aê! Salva de palmas pro Hugão. Temos presente pro Hugo? Temos presente pro Hugo. Momento presente. Aí sim. Mas vai lá buscar, mas a gente continua conversando. Hugão, vamos continuar, né? Você criou uma expectativa. Eu sou curioso. Você é curioso, né? O que vem por aí? Você pode falar? Posso, já está público. Eu pretendo me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas. Saindo do Alasca, atravessando a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, entrando na América do Sul, pela Colômbia e indo até Ushuaia, na Terra do Fogo. Como que vai ser isso? Conta mais. Será um projeto de aproximadamente 8 meses, a ser desenvolvido ano que vem, 2025, onde eu pretendo correr aproximadamente 100 km por dia. Uau! Ao longo de 8 meses, 240 dias. 120 dias América do Norte, 120 dias América do Sul. Aí eu vou precisar de uma equipe junto comigo, né?
vai ter uma equipe de solo me acompanhando ao longo dessa jornada. Aí a gente pretende gravar um documentário. A diferença agora é que todo mundo já deve pegar e olhar e falar assim, meu, você não é mais um maluco, né? A galera já olha e já fala assim, meu, esse cara vai fazer, né? Eu costumo falar isso, às vezes não é o resultado acaba influenciando muito. Então hoje você tem resultado, né? Sim. Como é que faz para as marcas patrocinarem esse projeto? Já está aberto? Está aberto, estamos só finalizando alguns projetos de lei para viabilizar outras formas de recursos, né, para que as empresas possam participar. É um projeto caro porque tem muitos custos envolvidos, mas eu acho que tem muita oportunidade também. A ideia é me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas, e o projeto tem uma pegada de combate ao câncer e à depressão. A gente tem aí nos últimos anos inúmeros tipos de câncer, um aumento significativo do volume de câncer no mundo, principalmente devido a maus hábitos alimentares, ao sedentarismo, falta de atividade física. Você não precisa correr uma maratona por dia como eu corri, você não precisa correr 100 km por dia como eu vou correr, mas o simples fato de você adotar atividade física no teu dia a dia vai te salvar de alguma forma. O Brasil é um dos países mais depressivos da América do Sul. E a atividade física pode te salvar da depressão. Tá, né? Pra quem ficou até o final, pegou essa, hein, Miquê? Pra quem ficou até o final, pegou essa. Uma salva de palmas pro Faria. Cadê a Mar? Voltou, Mar? Com o presente do Hugo. Muito obrigado. Hugo, obrigado pela presença, Mar. por estar aqui com a gente. Olha isso, gente. Tem até a famosa pamonha aqui. Tem a né? pamonha. Quem Show vem, de ó, bola. fica a dica para você que é convidado para vir no nosso podcast. Todo mundo, na verdade não é todo mundo, né? Quando tem a pamonha pronta, a gente entrega a pamonha. Famosa pamonha de Piracicaba. Hugo, obrigado, viu? Obrigado, para mim é um prazer. Foi muito bom participar aqui, poder compartilhar um pouco mais de detalhes dessa jornada. Quem acompanhou pelas redes sociais só via o maluco correndo. Hoje tem uma noção um pouco diferente do que foi isso, né? Foi um projeto de vida, um projeto de mudança de rota, de escrever uma nova história. E se um maluco pode correr 42 km por dia, você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Aê, time, segue a gente nas redes sociais, deixa seus comentários, deixa seu like, segue a gente no Spotify, enfim, fica com a gente, segue a gente lá que toda semana tem podcast novo, tem história nova, como essa do Hugo, como de outras pessoas que inspiram, que nos inspiram e a gente admira. Valeu, time, até a próxima. Fala, time!